No vídeo de hoje, a gente vai desmistificar mais uma companhia, trazendo aqui à tona os principais temas que rodam a Copasa, abordando desde a sua possível privatização, pagamento de dividendos e também seu crescimento. Para quem não sabe, a Copasa é hoje uma das maiores empresas em termos de dividend yield, na casa dos 16% ao ano, o que qualificaria a empresa realmente como uma das maiores pagadoras de dividendos. Mas vamos ver se isso realmente tem base em alguns fundamentos ou se isso não é mais um daqueles grandes problemas que nós vemos em outras companhias. Então eu te convido a assistir esse vídeo até o final, porque você precisa entender o que está acontecendo por trás da Copasa. Fala aí, investidor e investidora, tudo bem com você? Fazendo aqui mais um convite. Se eu conseguir agregar conhecimento, conteúdo para você, você vai me retribuir aqui com um like, com uma inscrição no canal, porque é assim de fato que você ajuda o meu canal a ganhar cada vez mais relevância e assim eu ir crescendo pouquinho a pouquinho. Então, já não perca tempo, se inscreve, dá um like e vamos embora direto pro vídeo. A Copasa surgiu lá na década de 60 através de uma promulgação de uma lei do Estado mineiro, que era responsável então por fazer todo o estudo, planejamento, otimização e também a engenharia de dutos, de canais de esgoto e também de tratamento de água. Então, na verdade, essa é uma companhia bem antiga, assim como várias outras empresas também de saneamento surgiram nessa mesma década, já que o Brasil passava por uma grande expansão, um período em que tinha muitas obras de engenharia, então era muito preciso fazer essas novas empresas que pudessem acompanhar o ritmo de crescimento das cidades. Então assim surgiu a Copasa. Em 2020, a empresa terminou o ano atendendo 640 municípios, lembrando que o estado mineiro tem mais de 850 municípios ao todo. Então assim, colocando no papel qual que é a porcentagem do estado que a Copasa atende, a gente vê que 56% da população mineira é atendida pela Copasa em relação à distribuição de água e 40% atendida em serviços de esgoto. Então, mesmo que ainda seja uma companhia de controle estadual, uma companhia realmente muito grande, a gente vê que ela não tem tanta relevância para dentro do estado, assim como outras empresas estaduais têm para seus respectivos estados. Mas ainda assim a Copasa realmente ela é muito grande. O novo marco do saneamento básico, que foi aprovado lá em julho do ano passado, realmente trouxe uma revolução muito grande para o setor. Isso porque no Brasil nós temos aquele problema latente relacionado à universalização dos serviços básicos. Grande parte da população brasileira não tem acesso a, por exemplo, a esgoto, água tratada, e é isso que esse novo marco do saneamento vem trazendo aqui para o país. Então, já para as próximas décadas, isso deve acontecer uma universalização muito forte. Como, por exemplo, a população deve ser 99% atendida por serviços de água e 90% no mínimo atendida para serviços de esgoto. Então, por causa disso, vão surgir muitos investimentos, tanto das empresas privadas, mas também das empresas estatais, porque agora todas elas vão competir de igual para igual nos regimes de concessões, o que era algo que não acontecia antes. As estatais sempre foram muito mais fortes, justamente porque conseguia captar muito mais municípios e áreas atendidas por essa ligação muito próxima com o próprio estado, coisa que não mais vai acontecer. Todas as empresas agora vão lutar, vão batalhar por novas concessões em pesos iguais. Então, realmente, aquelas empresas melhores, aquelas que tiverem melhor qualidade, melhor saúde financeira, melhor alocação de recursos, essas são as maiores vencedoras. Então, por isso a Copasa precisa realmente investir muito para acompanhar esse crescimento de qualidade que a gente espera aqui para o nosso país. Inclusive, a Copasa já separou pelo menos 6,5 bilhões de reais que vão ser utilizados nessa nova fase agora de mudança qualitativa. A empresa espera trocar vários dos seus hidrômetros para evitar aquelas perdas de água nas tubulações, ou então nas ligações que levam a água até as casas, e também evitar furtos e roubos, os famosos gatos de água que acontecem em toda a parte do país. Então, a partir do momento que esses investimentos forem feitos, a companhia espera ter os reflexos disso em melhores lucratividades, rentabilidade, para realmente conseguir bater de frente com outras empresas de qualidade, principalmente aquelas empresas privadas que agora também vão participar dos novos rodízios de concessão. Acontece que agora esses leilões das áreas atendidas por essas empresas de saneamento básico vão ser cada vez mais competitivas, porque a partir desse momento tem surgido muitas empresas, principalmente aquelas empresas de construção civil que fazem parceria com outras empresas de engenharia florestal, ambiental, que se unem em um propósito específico para tentar arrematar aquela área daquele município em si. Então agora começou a surgir várias empresas pequenas, não mais
do mesmo porte, da mesma escala que a Copasa e outras companhias, mas companhias específicas adaptadas para aquele contexto municipal, e assim começa a ficar muito mais difícil para a empresa conseguir arrematar novas concessões a uma taxa realmente atrativa, uma taxa que realmente ela consiga exercer suas atividades sem passar muito aperto em relação à sua margem de lucro. A companhia atende hoje principalmente na região metropolitana de Belo Horizonte, são as suas principais cidades atendidas. A gente vê que na grande maioria dessas cidades existem contratos de longuíssimo prazo. A gente está falando de 2030, 2040 na grande maioria dos casos. Somente a cidade de Ipatinga tem o seu contrato a ser encerrado no ano de 2022, ou seja, já é realmente uma cidade relevante para o portfólio de clientes da empresa, porém esse é apenas um dos contratos que tem esse vencimento mais próximo. O restante, a empresa tem muitos anos, então ela vai conseguir se adaptar a esse novo cenário de mais empresas competidoras e assim conseguir adaptar realmente sua qualidade. A gente espera que esses investimentos surtam efeito e que lá na frente, quando ela precisar renovar as outras concessões, aí sim ela consiga combater e competir de igual para igual com cada uma das empresas. E para reforçar essa informação, a gente vê que hoje quase 80% dos contratos que a empresa tem em vigência só tem um vencimento a partir de 2034. Ou seja, durante mais de década, a empresa vai estar garantida contra novos concorrentes. Ela tem tempo para se programar em relação à sua estrutura de capital, programar novos investimentos e melhorar a sua alocação de recursos. É isso que nós esperamos da empresa. Além do mais, outros dados são importantes de entender. A gente vê que hoje quase 2/3 de tudo aquilo que a empresa ganha vem dessas atividades de água e o outro terço para a operação de esgoto. Então a operação de água é muito mais relevante para o histórico da empresa. Então por causa disso, a gente vai focar aqui em alguns indicadores de qualidade e consegue avaliar essa operação da companhia e entender, principalmente fazendo comparação com outras empresas do setor, para a gente entender a posição que a Copasa está no mercado, se é uma empresa realmente melhor em termos de qualidade ou se é uma empresa que fica aquém. Então que o primeiro indicador que nós podemos fazer essa análise é o índice de perdas de água, que nada mais é do que a média diferença entre a água que foi distribuída e a água que foi consumida. Por quê? Se essa água não foi totalmente consumida em relação a tudo que foi distribuído, quer dizer que houve perda ao longo da distribuição. Por isso, quanto maior esse indicador, mais perdas vão existir. Hoje esse índice de perda da Copasa está em 40%, ou seja, de 100% de água distribuída pela Copasa, 40% foi perdido, seja por falhas técnicas, por problemas de vazamento ou então até mesmo por falta de identificação de roubos ou furtos. Isso realmente é um índice bem alto, muito maior, por exemplo, do que o índice de perda da Sanepar. Para quem não viu, aqui nesse vídeo fiz uma análise completa da Sanepar, mostrando quais são seus principais riscos, benefícios e também fazendo essa mesma comparação de indicadores e entendendo a sua margem de lucro, sua rentabilidade, uma análise realmente muito completa. Aqui aconselho você a assistir esse vídeo. E não só o índice de perda de água é maior da Copasa em relação ao da Sanepar, como também sua inadimplência. Então hoje a inadimplência da Copasa está ao redor de 4,5%, que realmente é muito mais alto do que da outra empresa. Isso mais uma vez não é nada positivo, porque mais pessoas estão deixando de pagar, mais contas estão deixando de ser debitadas, ou seja, menos dinheiro está entrando para o caixa da empresa. Isso é realmente muito grave. A empresa faz a sua produção, faz a sua distribuição de água e ainda assim não consegue receber por aquele tipo de serviço. Então, essa inadimplência, principalmente quando uma inadimplência começa a chegar muito acima de 2%, é algo grave. E, na verdade, essa inadimplência vem subindo ao longo dos anos. Então, não é um problema agora especificamente por causa do Covid, já que várias famílias deixaram de pagar as contas, houve vários incentivos fiscais, tributários, de grande parte dos municípios e até mesmo estadual, mas esse não é um caso específico do Covid. A inadimplência já era alta até mesmo antes da pandemia. Então, juntando principalmente essa maior inadimplência e também esse índice de perda de água alto, isso acaba gerando uma redução do lucro líquido. E se a gente vê que o lucro líquido agora está menor, isso acaba resultando em uma menor lucratividade e uma menor rentabilidade. E até mesmo nessa parte de inadimplência, a gente vê que hoje a Copasa tem um relacionamento muito estranho, muito realmente confuso com o seu controlador, que é o Estado de Minas Gerais. Isso porque várias das vezes o Estado mineiro não pagou suas contas e depois vai fazer renegociações, tentando pegar alguns descontos, sempre indo ao contrário aos interesses dos investidores minoritários.
Ou seja, é o que o Estado mineiro, o controlador da empresa, decide, que muitas das vezes a companhia tem que acatar. Então isso realmente não é algo positivo para a empresa. A gente vê que vira e mexe, existe esse renegociamento de dívidas e muitas das vezes os dividendos que são distribuídos para o Estado mineiro às vezes servem para pagar a conta. Então, em vez de distribuir os dividendos, aquilo vai abatendo nas contas. Mas isso, na verdade, é um relacionamento bem atípico. A gente não vê isso acontecendo em outras empresas. Então, por si só, isso que chama a atenção negativamente para a Copasa. Então agora, juntando todas essas informações, a gente chega então na análise de lucratividade e rentabilidade. Hoje o ROI da empresa está em 13% e sua margem líquida 16%. De fato, longe de ser um indicador ruim. A empresa é sim altamente rentável, altamente lucrativa, isso é verdade. Só não podemos fazer essa mesma comparação com a Sanepar, já que a Sanepar, por ter melhores indicadores de perda, de inadimplência, acaba também refletindo em mais lucratividade e mais rentabilidade. Então perceba, a Copasa não é uma companhia ruim, só não é tão boa em termos qualitativos igual a Sanepar é. Agora, em relação à saúde financeira da Copasa, aqui também mais um ponto positivo. A companhia tem um histórico de saúde financeira exemplar. Ela tem hoje uma dívida líquida sobre EBITDA que gira ao redor de 1,6 vezes, que de fato bem controlado, bem saudável, e assim a gente espera para o futuro. Por quê? Vários desses contratos e financiamentos que a empresa tem exigem que ela mantenha uma saúde financeira intacta. Então a gente não deve esperar da companhia, isso não deve acontecer para os próximos anos, esse endividamento maior. Isso vai continuar existindo, que ela consiga manter então essa alta rentabilidade, alta lucratividade e uma saúde financeira intacta e exemplar inclusive. Agora, o ponto que de longe mais chama a atenção da empresa é a sua distribuição de dividendos. Hoje, o seu dividend yield está na casa de 16%, o que qualificaria a companhia sendo uma das maiores distribuidoras de proventos entre toda a bolsa de valores. Realmente é um valor altíssimo, mas aqui já te alerto, não é sustentável. Isso porque a companhia fez uma distribuição de proventos em que ela mesma classifica aquela distribuição como algo extraordinário, algo que não vai se repetir no longo prazo. E esse montante que foi distribuído há pouco tempo foi inclusive maior do que o seu próprio lucro líquido, que mais uma vez a gente consegue entender que isso não é algo recorrente, não é algo que vai acontecer mais vezes na história. Essa maior distribuição de dividendos veio de anos e anos tendo reserva de lucro acumulado e ela simplesmente decidiu fazer essa distribuição. Ou seja, a partir do momento que não existe mais reserva de lucros, não tem capacidade de distribuir tantos dividendos igual já foi distribuído no passado. Então, não compre Copasa pensando que você vai ter o mesmo tanto de dividendos igual ela já distribuiu no ano de 2020. Agora, pegando aqui a média do que ela já distribuiu no passado e trazendo isso a valor presente, a gente vê que a companhia, na média, atua com payout na casa de 50%, ou seja, do seu lucro líquido, ela distribui metade em forma de dividendos. Se a gente tomar isso como verdade, a gente vê que hoje, dado então esses dividendos e dado o preço das suas ações, isso teria como resultado um dividend yield na casa de 7,2%. Aqui mais uma vez a gente consegue ver a diferença entre o dividendo projetado para o dividend yield atual, ou seja, o projetado é muito menor do que já foi no passado, mas ainda assim é um dividend yield bem interessante, inclusive maior do que a própria Sanepar. Ou seja, em questão de qualidade, a companhia passa sim no filtro, mesmo que não seja tão boa em termos de lucratividade e rentabilidade igual a Sanepar, mas ainda assim ela consegue ter outras características que a Sanepar não tem. E aqui agora, para finalizar essa análise da Copasa, a gente tem que falar sobre a sua privatização. Isso porque foi uma proposta do governador Zema, desde quando ele entrou no governo, em fazer várias privatizações. Mas isso não foi muito para frente, não tem tanto apoio na Câmara dos Deputados e assim, essa proposta não consegue avançar. Porém, isso ainda reflete um pouco nos seus números. Então, numa análise de preços, uma comparação principalmente entre a Sabesp e também a Sanepar, que são outras empresas bem parecidas em termos de operação e também em termos de controle, quem são seus controladores, a gente vê que hoje, na verdade, existe uma relação muito forte entre privatização e preços. A Sabesp hoje é aquela companhia que tem mais chance, maior probabilidade de ser privatizada. Então, até mesmo por causa disso, existe ali maiores múltiplos, ou seja, a empresa está mais cara, refletindo essa expectativa do mercado em que a companhia possa ser privatizada. A Copasa hoje está nesse meio termo. Ela não tem tanta perspectiva mais de privatização, então até mesmo por causa disso, ela não tem indicadores múltiplos de preço tão alto igual a da Sabesp. E aqui, por fim, a Sanepar, que não existe nenhuma perspectiva de privatização no curto prazo, tem os múltiplos de preço
mais baratos. Ou seja, aqui tudo a gente vê uma relação muito forte entre preços e privatização. Por isso a Copasa hoje está nesse meio termo. Mas resumindo então sobre a óptica do mercado, essa privatização da Copasa não vai acontecer até pelo menos 2022. Então se você gostou aqui desse vídeo, deixa aqui nos comentários o que você achou da Copasa. Você compraria? Você venderia? O que você faria com essa empresa na sua carteira? Além disso, deixe também nos comentários sugestão de novas análises. Qual é a empresa que você quer ver aqui para o canal? Além disso, lembrando, conseguiu agregar conteúdo, conhecimento para você? Gostou desse vídeo? Se inscreve aqui no canal e dê um like, é isso que me ajuda. Então, agradeço muito sua atenção e espero você lá no próximo vídeo.